Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Dia nervoso no país, a gente está falando da greve dos caminhoneiros, aliás, um dos principais destaques do programa de hoje, que a gente acompanha agora aqui. Já está no seu terceiro dia, os caminhoneiros estão prometendo greve até sexta-feira. Na verdade, deram um prazo até sexta-feira para se encontrar uma solução, senão devem aumentar o movimento que já afeta o abastecimento de todo o país. Há desabastecimento, sobretudo de combustíveis, em alguns postos do Rio e de São Paulo, diga-se de passagem. Há uma preocupação também com os aeroportos brasileiros. O governo está negociando uma trégua, o presidente Michel Temer chegou a pedir 2 ou 3 dias ali para os caminhoneiros pararem o movimento até que se encontre uma solução em relação ao preço do diesel, que afeta muito o valor do frete, o custo dos caminhoneiros. O petróleo está estável hoje, na verdade o tipo Brent subiu, mas o tipo WTI caiu. Não tem subido muito nos últimos dias, depois de toda aquela alta que nós tivemos há 2 ou 3 semanas atrás. E o dólar também baixou, o que pode interferir diretamente no preço do combustível aqui no Brasil. A inflação veio abaixo das expectativas, saiu o IPCA 15, ou seja, aquela inflação que é uma prévia do mês de maio. Pega os 15 últimos dias do mês anterior e pegou os primeiros 15 dias agora de maio. Não está ainda pegando todo esse movimento, mas de qualquer forma veio abaixo, a gente vai falar do IPCA 15 também. E no estúdio, o economista Fábio Pina para comentar tudo isso aqui no Cenário Econômico de hoje, que já está no ar. Bom, vamos começar justamente com essa situação que nós temos hoje no país. O Maurício de Almeida está acompanhando no Rio de Janeiro toda essa questão do desabastecimento, o que começa a ficar preocupante porque não se vê ainda um cenário de interrupção desse movimento dos caminhoneiros. A gente vai conversar agora com o Maurício de Almeida no Rio de Janeiro. Maurício, nos traga a situação que hoje pela qual passa o país, sobretudo Rio e São Paulo, que a gente já tem desabastecimento de combustível e também um aumento de preço de hortaliças, sobretudo nas centrais de distribuição em São Paulo. Qual a situação, Maurício? Boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Realmente é uma situação preocupante, como você falou. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo já está faltando combustível em diversos postos. Ontem à noite já tinha postos sem gasolina e sem diesel e hoje também o etanol acabou. Segundo a previsão do Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui do Rio de Janeiro, é de que amanhã 50% dos postos do estado vão ficar sem combustíveis. Isso também já está afetando as empresas de ônibus. As empresas normalmente recebem o diesel diretamente nas garagens. Isso não está acontecendo. Hoje, diversos ônibus tiveram que abastecer em postos comuns nas ruas e, por conta disso, 40% da frota deixou de circular aqui no Rio de Janeiro. E amanhã a previsão é de que, se a situação não voltar ao normal, que provavelmente não deve acontecer, já que os caminhoneiros continuam parados, não voltaram a trabalhar, pelo menos no início da manhã, 70% da frota de ônibus aqui do Rio de Janeiro não vai circular, ou seja, teremos apenas 30% dos ônibus circulando no estado do Rio de Janeiro, o que certamente vai provocar um grande caos aqui na região metropolitana do estado. São Paulo também está enfrentando uma séria dificuldade no abastecimento dos ônibus. O Sindicato das Empresas de Ônibus de São Paulo informou que só tem combustível para circular até a próxima sexta-feira. E os Correios também foram afetados por causa dos protestos dos caminhoneiros que bloquearam estradas e também impediram a distribuição de combustíveis. Por conta disso, a direção dos Correios decidiu suspender os serviços com prazo de entrega determinado, como, por exemplo, o Sedex 10 e o Sedex hoje. E os Correios também anunciaram que não existe uma normalização para os serviços e, portanto, correspondências comuns também devem atrasar. Agora, falando sobre o abastecimento de alimentos, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro estão enfrentando problemas, já que os caminhões com hortaliças, legumes, não conseguem chegar nas centrais de abastecimento e, com isso, os preços começam a subir e também começa a faltar produtos. Aqui no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, hoje, normalmente a Ceasa, a Companhia Estadual de Abastecimento, que fica na Avenida Brasil, um ponto de entrada do Rio de Janeiro, normalmente por dia ela recebe 340 caminhões. Hoje apenas 75 caminhões conseguiram chegar até a Ceasa e desembarcar seus produtos. Por conta disso, vou dar uma ideia aqui, por exemplo, do preço do saco de batata de 50 quilos, que normalmente é comercializado por volta de R$ 70 a R$ 80. Esse era o preço que estava sendo cobrado ontem.
Hoje, um saco de batata na Ceasa, aqui no Rio de Janeiro, chegou a custar R$300. Em algumas lanchonetes tradicionais, grandes marcas de fast food internacionais, aqui no Rio de Janeiro, hoje, ficaram fechadas, porque faltou pão para fazer aquele tradicional sanduíche com hambúrguer. Situação preocupante, mas agora à noite, no início da noite, a Petrobras anunciou que vai realizar uma entrevista coletiva aqui no Rio de Janeiro, num dos prédios que a empresa tem aqui no Rio de Janeiro. O teor dessa entrevista coletiva não foi divulgado. Sabemos que a entrevista estava marcada para as 7 horas, temos uma equipe de reportagem lá e até o momento a coletiva não começou. Se tivermos novidades, voltaremos a informar no cenário econômico ou logo mais no Repórter Brasil. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Esse caso da batata é a explicação clássica do que é inflação. Você tem uma demanda contínua, crescente, as pessoas não vão deixar de comer batata, mas a oferta ficou menor porque chegou menos no posto de revenda ali, no posto de abastecimento, de distribuição de hortaliças, que são as Ceasas, os Ceagespes pelo país aí. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com o Fábio Pina. Bom, tem uma questão dos combustíveis nos aeroportos. Chegou a circular durante a tarde uma notícia de que hoje seria o último dia no aeroporto de Congonhas, mas outros aeroportos do país, que teria combustível até o final da noite hoje e não mais amanhã. A Infraero negou essa informação e distribuiu uma nota agora há pouco, inclusive no final da tarde, começo da noite, dizendo que a Infraero está monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais e já alertou os operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voo para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo, ou seja, não considerar somente um aeroporto como aquele que vai abastecer o avião. Essa é a estratégia que está sugerindo aqui a Infraero, levando-se em conta a situação. Disse que a Infraero compreende o direito de manifestação, mas entende que os protestos devem ocorrer sem afetar o direito de ir e vir das pessoas, bem como a segurança das operações aeroportuárias. E convém aqui também, segundo citado na nota da Infraero, que os passageiros entrem em contato com as suas empresas, onde compraram seus bilhetes, para saber exatamente qual a situação do voo agora nos próximos dias, se persistir essa greve dos caminhoneiros, que pode, claro, trazer um problema para o abastecimento de querosene nos aeroportos. Bom, o presidente Michel Temer chegou a pedir hoje uma trégua de 2 ou 3 dias ao movimento dos caminhoneiros para tentar encontrar durante esse tempo uma solução, a redução da CID, como é que isso vai ser negociado com o Congresso. Porque tem um detalhe, o governo não pode, por decreto, mandar reduzir ou tirar a CID dos impostos, da carga de impostos que tem os combustíveis, porque tem uma questão de responsabilidade fiscal. Eu tiro imposto daqui e compenso de que maneira? Isso tem que estar já na decretação da determinação de redução do imposto. E essa negociação passa pelo Congresso, que está querendo aumentar, inclusive, mais outros impostos, reduzir outros impostos nessa negociação para atender às reivindicações dos caminhoneiros. A Mariana Juguim, em Brasília, está acompanhando tudo isso e nos traz essa movimentação em Brasília, porque há uma discussão agora política forte no Congresso e no governo sobre como fazer com esse movimento, como lidar com essa situação. Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Olha, esse foi um assunto que dominou aqui Brasília hoje, tanto no Congresso quanto aqui no Palácio do Planalto, viu? Aqui no Palácio, o governo recebeu representantes dos caminhoneiros que trouxeram basicamente 2 demandas. Eles querem, claro, uma redução no preço do diesel e uma previsibilidade sobre esse preço, já que tem tido alterações praticamente diárias, e também querem ali um alívio no pedágio para quando eles estiverem com o caminhão vazio, né, que eles chamam terceiro eixo levantado, eles querem não ter que pagar pedágio para isso. Com relação ao preço do diesel, o governo deixou claro o seguinte, e o ministro Eliseu Padilha deu agora há pouco uma coletiva aqui, disse que a reunião inclusive foi tensa, mas foi respeitosa e, segundo ele, o governo deixou claro que a CID só vai ser zerada depois que o Congresso aprovar a reoneração da folha de pagamento, justamente por causa da lei de responsabilidade fiscal, como você disse. Segundo o governo, na hora de editar o decreto, ele já tem que apontar ali a fonte de compensação e como vai ser a reoneração. Essa reoneração tem que estar já aprovada. O governo disse também que está estudando formas de reduzir a PIS/COFINS, mas
que ainda não há uma posição sobre isso, isso ainda está em estudo, porque esses impostos, eles têm um impacto muito maior no preço do diesel, chega a 10% do preço final do diesel, e aí a fonte de compensação também tem que ser maior. Mas aí, agora há pouco, lá no Congresso, o relator do projeto da reoneração, o deputado Orlando Silva, conversou com a imprensa, disse que eles têm a intenção de aprovar o projeto ainda hoje, agora mais à noite, e disse que nesse texto eles já estão prevendo a inclusão de um ponto para reduzir à metade a PIS/COFINS, já então provavelmente apontando aí nessa reoneração de onde vai vir a fonte de recurso para compensar isso. O governo diz que a reoneração não é suficiente para isso. O ministro Guardia da Fazenda também convocou uma reunião do CONFAS para tentar acertar com os estados uma redução do ICMS, porque em média o ICMS tem um impacto de mais de 13% no preço final do diesel, e aí o governo disse que vai ser preciso contar com essa participação dos estados também, inclusive em relação ao outro ponto que eu citei no começo, Piotr, que é a questão do terceiro eixo dos caminhões, porque nas rodovias federais já há a previsão de isenção do pedágio para esses casos, mas é justamente nas rodovias estaduais que vai ter que ser feita uma negociação sobre isso, viu, Piotr? Muito obrigado, Mariana. Duas coisas. Colocar os estados nessa discussão aumenta o tamanho do problema, porque os estados têm problema de receita gigantesco. Vários estados têm situação fiscal muito ruim. Mas, evidentemente, não tem um problema maior aí, que é a história do desabastecimento. Segundo é que o governo tem que negociar ponto a ponto. Se o Congresso tivesse essa agilidade, essa rapidez para negociar questões de solvência fiscal do Estado brasileiro, do país, como, por exemplo, as reformas, sobretudo a reforma da Previdência e também a tributária, e votasse, por exemplo, aquela agenda de mini-reformas econômicas, a gente estaria numa situação bem melhor e talvez sem esses impactos todos que nós temos hoje em relação ao preço dos combustíveis. Aliás, saiu o IPCA 15 pelo IBGE hoje. Em maio não pega nada desses movimentos recentes, porque isso aqui veio até a primeira quinzena do mês de maio, veio a 0,14. Para você ter uma ideia, o que a gente teve agora, em maio do ano passado, foi 0,24. Em abril deste ano foi 0,21, ou seja, a inflação por esse aspecto está bem comportada, muito bem comportada. Aliás, nós temos um problema de demanda hoje, dado o desemprego muito alto, ou seja, essa inflação está baixa, mas ela está artificialmente baixa por esse aspecto. Se a gente olhar no ano, 1,23 e nos 12 meses o acumulado da inflação anualizada está aqui, olha, 2,7, bem abaixo do piso da meta, que é de 3%. Vamos seguir aqui para ver o que chama os destaques. A alimentação caiu 0,05, uma oscilação negativa, mas a alimentação fora caiu 0,28. Destaque, por exemplo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, caiu 0,86%. Em Porto Alegre subiu 1,06%. A gente tem um outro detalhe aqui que chama saúde e cuidados pessoais, subiu 0,76%. Plano de saúde teve uma alta de 1,06%, é um mês de maio, um mês de aumento de plano de saúde. Remédios subiram também 1,04%. E os transportes, que ainda não captaram nada desse aumento dos combustíveis, em algum momento sim, mas a gente tem uma contrapartida. Se por um lado a gasolina subiu 0,81%, o etanol teve uma alta, embora tenha na composição do combustível seja pouco, mas a alta foi muito importante, de 5,17%. 5,17%. Bom, vamos entender essa questão da inflação, desses movimentos todos com relação à economia. Fábio Pina está conosco, da FEComércio. Tudo bem. Pina, eu fiz menção a isso, se o Congresso fosse mais ágil, ou fosse tão ágil como está demonstrando ser agora, para discutir essa questão do desabastecimento, da greve dos caminhoneiros, a gente já estaria um passo adiante no país. A gente estava discutindo outras coisas já. Acho que a gente não estaria com esse problema. O problema é bastante intrincado, porque você tem, eu vejo pelo menos 4 grupos de interesses que têm interesses antagônicos e legítimos. O governo não pode abrir mão de arrecadação. É um governo que tem problemas já há muito tempo com déficit grande. Então, qualquer arrecadação que ele abre mão, ele tem que cobrar do outro lado. Então, é engraçado, você vai abrir mão em prol dos motoristas de caminhão e vai desagradar alguém que vai pagar mais caro em algum lugar. E na folha de pagamento, que está falando de reoneração. Então, menos do pessoal de transporte, porque daí tira de um lado... Vira uma bagunça. Aí, do outro lado, você tem os caminhoneiros, que têm os seus motivos. Né? O preço da matéria-prima deles está mais caro. Você tem, do outro lado, os estados com a base do pedágio, né? Pensar os pedágios,
Se eu resolver reduzir pedágios, quem vai ser prejudicado é a iniciativa privada, em muitos casos, que obtém suas receitas de acordo com os seus planejamentos. Ela não pode ficar à mercê, agora a gente não pode mais cobrar o terceiro eixo, o quarto eixo dos caminhões. E vai a justiça reclamar isso? Se está no contrato que pode cobrar... E a Petrobras tem seus interesses legítimos, ela tem que fazer preço de acordo com o mercado. Então o grande problema do Brasil é que a gente está gradativamente indo para uma economia de mercado, mas a gente ainda tem muitos resquícios de uma economia muito controlada. É claro que uma economia totalmente de mercado não teria esse problema, porque automaticamente isso seria um aumento do petróleo e do câmbio, seria incorporado pela Petrobras ou pelas empresas, num futuro hipotético e desejável, que exploram petróleo e distribuem petróleo e combustíveis. Isso chegaria no preço do frete e isso se dissiparia pela economia. Claro, aumentaria a inflação aqui, mas uma economia mais liberal... A gente vê, os Estados Unidos, o combustível flutua bastante, por exemplo, com mais concorrência, mas ele flutua bastante também acompanhando o preço internacional. Ele foi já de $150, foi de $30, hoje é de $80, grosseiramente o preço do petróleo, num espaço de 5 anos. Isso, claro, afetou o preço dos combustíveis lá também. E os efeitos, existem efeitos nos preços, mas não chega a parar o país, por exemplo, com uma greve de caminhoneiros. Agora, uma economia de mercado, que seria o ideal numa situação como essa, não prevê uma Petrobras com monopólio da distribuição. Não. Mas para eu ter uma Petrobras participando dessa economia de mercado, não prevê uma empresa que seja estatal com regras de estatais conferidas por uma série de legislação que não permite a ela competir dia a dia com uma empresa privada. Ou seja, alguém vai ter que mexer na joia da coroa, que é a Petrobras. Vai ter que mexer na Petrobras. Se eu quiser abrir o jogo, porque eu não posso também, para ter uma economia de mercado, eu tenho que quebrar a regra do monopólio da Petrobras. Claro. Mas se eu expuser a Petrobras a uma competição com as regras que ela tem do estatal... Não pode. A empresa não consegue competir. Ela está migrando, exatamente, olha que engraçado, ela está migrando para um modelo de preços, por exemplo, mais de mercado. Por isso é que está aumentando o combustível agora na bomba. Isso é natural. Até para a gente poder privatizar, tem que pensar numa regra de mercado. Mas eu não conheço nenhuma economia de mercado que tolere, por exemplo, um déficit de 7%, 8% do PIB por muito tempo. Claro. Então, a economia de mercado pressupõe um Estado mais enxuto e mais eficiente também. Não tem jeito. Para isso, também não posso ter controle de preços de setores privados. Não posso ter controle de frete, preço de frete. Isso não faz o menor sentido. Não posso ter medo dos efeitos que as variações de preço causam no mundo. Isso faz parte do jogo. Agora, claro, num país como o Brasil, fica muito complicado. Eu tenho um problema fiscal que o governo não consegue agir, pelo menos modestamente, para ajudar, nesse momento, a minimizar o efeito da alta de preços. Eu tenho um setor oligopolizado, que é a Petrobras, que agora tenta ir para uma economia de mercado. Eu tenho o problema dos pedágios, ou seja, eu liberei, em grande parte do país, para a iniciativa privada explorar, mas ela vai se ver refém. Agora, eu não posso mais cobrar os eixos que eu quero, eu tenho que cobrar eixos de acordo com o que o caminhoneiro quer. Fica tudo muito complicado. Pina, você continua conosco? Claro. Eu ia fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós temos as informações do dia do mercado de capitais, o dólar baixou um pouquinho, teve nova intervenção do Banco Central, a Bolsa também hoje operou em baixa durante boa parte do dia, aliás, terminou em uma baixa expressiva. A gente fala disso tudo daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta aqui ao Cenário Econômico, para ver a cotação do dólar hoje, teve nova intervenção do Banco Central, o dólar terminou cotado a R$ 3,62, R$ 3,62, 0,58% de queda, com nova intervenção, com mais venda de quase 15 mil contratos de swap cambial. Vamos dar uma olhadinha agora na evolução do dólar. Olha, na segunda-feira da semana passada, R$ 3,60. Se a gente olhar depois de tudo que subiu e desceu, desde segunda, é o terceiro dia de queda do dólar, quando o Banco Central resolveu intervir mais fortemente no mercado, hoje uma queda de 0,58 a 3,62, ou seja, essa intervenção neste momento, para conter o que o Banco Central chamou de volatilidade ou de especulação, se você preferir, ou seja, está surtindo efeito. Vamos dar uma olhadinha aqui na valorização do petróleo. O tipo Brent hoje subiu, na verdade, não caiu, 0,34, houve uma alta, mas o tipo WTI, que é o petróleo texano do Golfo do México, está ali, olha, uma queda de 0,39, oscila ali, os dois tipos de petróleo, 79 dólares, 71 dólares, essa é a situação. Vamos lá, e o Ibovespa, 80 mil, essa foi uma queda muito importante, caiu Petrobras, caiu Vale, caiu nos bancos todos, ou seja, os que compõem, os que têm peso muito forte no índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tiveram queda, está aqui, 80 mil pontos, 80.867, queda de 2,26%. Agora vamos falar de uma coisa positiva, pelo menos há uma previsão de uma notícia boa. No ano passado, 3 em cada 10 empresas fizeram investimentos.
neste ano, agora em 2018, 8 em cada 10 pretendem fazer investimentos. A Vanessa Casalino tem informações em São Paulo. Vanessa. Boa noite, Piotr. Esses investimentos que você falou depois de 3 anos seguidos de quedas. E entre os fatores que mais motivaram esses empresários no ano passado estão o aumento da demanda e o avanço tecnológico. A compra de máquinas e equipamentos foi o principal investimento feito em 2017 por essas indústrias. A fatia destinada a novos projetos foi a maior desde 2012 e o principal objetivo dos investimentos foi a inovação, tanto na produção quanto nos produtos. O que, segundo essa pesquisa da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, mostra que as empresas estão de olho na concorrência. Outro dado relevante da pesquisa diz respeito ao capital. 75% dos investimentos foram feitos com recursos das próprias empresas. O financiamento pelos bancos de desenvolvimento caiu para 10% no ano passado, o menor percentual desde 2010, quando a pesquisa começou a ser feita. A burocracia é apontada pelos empresários como um dos motivos para não recorrer a essas instituições. Para 2018, a perspectiva segue positiva. Mais de 80% das grandes indústrias pretendem fazer algum tipo de investimento, o melhor número desde 2014, Piotr. Obrigado, Vanessa. Pina, vou começar com essa informação. É um voto de confiança na economia do país. Sim. Mas tem um problema nessa história. As empresas estão queimando capital próprio porque tem problema de financiamento. Os juros dos bancos são completamente fora da realidade. Ninguém imagina uma empresa ir num banco privado hoje buscar dinheiro. Se ela tem um capital próprio, ela vai porque ela não consegue no mercado financeiro o lucro que, em tese, ela vai ter aplicando para cobrir o o juro. Bom, eu tenho voto de confiança, ou seja, eu tenho uma economia querendo crescer, mas eu tenho amarras, sem contar as de hoje agora com essa questão do combustível. Para onde vamos agora em 2018 com tudo isso que a gente tem? Nós já estamos no 5º mês do ano, já saiu o IPCA 15 de maio. Bom, em primeiro lugar, a amarra mais recente do problema dos caminhoneiros, ele afeta muito fortemente o abastecimento, cria mau humor, evidentemente, mas eu acredito que ele seja de curto prazo. Vai ser resolvido antes do meio de ano, evidentemente. É questão de semana mais, semana menos, será resolvido, não sem traumas, não sem problemas. Isso é um ponto que eu acho que a gente vai deixar para trás, a gente não vai discutir isso nos próximos programas. Acho que não. Com relação às outras amarras, as principais são os problemas fiscais, a necessidade de reformas no Brasil. Isso ficou para o próximo governo. Acho que ficou evidente, o governo Temer foi até onde conseguiu ir, avançou, é verdade que avançou, mas precisaria ter feito mais e não por culpa só do governo, mas sim também do Congresso, e é da democracia. Isso a gente deixou para o ano que vem. Então, as empresas continuam acreditando, na minha opinião, o que diz essa pesquisa é o seguinte, as empresas acreditam que essas reformas serão encaminhadas. Portanto, em média, apesar do nervosismo com o ambiente eleitoral, que não parece agradar muita gente, eu acho que, em parte, o câmbio subiu muito nas últimas semanas com um desagrado. Claro, tem problemas internacionais, o juro internacional subiu, mas não o suficiente para trazer o dólar de 3,20 para 3,70. Né? Em grande parte, tem um mau humor aí, com um olhar de desconfiança com relação ao próximo governo. Portanto, será que vai vir a reforma? Só que o dinheiro aplicado não diz isso. Diz que, olha, apesar desse mau humor, a maioria das empresas acredita ainda que no médio e longo prazo o Brasil é um país viável. Eu também acredito. Eu separo os empresários em 3 grupos. Aqueles que já estão investindo antes de saber o resultado eleitoral, estão arriscando um pouco, mas estão pegando capital de fora, por exemplo, com o dólar a 3,70, fazendo um bom negócio e comprando ativos baratos. Aqueles que vão esperar um pouquinho mais, um cenário um pouquinho mais definido, ou seja, depois da Copa do Mundo, deixa eu ver umas pesquisas mais razoáveis para analisar um pouquinho melhor. Acho que esse é o grupo majoritário. E tem aqueles que vão esperar as urnas. Nem com a eleição já definida em tese nas pesquisas, eles não vão acreditar nisso, ainda que o resultado seja positivo. Vão esperar as urnas. Vão pagar um pouco mais caro, porque nessa altura, em tese, o dólar cai e os ativos sobem de preço. Mas o que diz 80% das empresas voltaram a investir porque elas precisam competir e acreditam que o Brasil é viável. E eu também acredito nisso. Eu tenho mais 2 minutos, mas eu não posso fugir de uma pergunta. Levando-se em conta esse solavanco da greve dos caminhoneiros e a questão dos combustíveis, e aí, obviamente, entra a questão fiscal. Todas. Uma reforma fiscal que é necessária, a reforma da Previdência que agora está muito clara. Não seria a hora do governo tentar negociar essas coisas todas? Porque eu não sei se a intervenção vai até o final do ano, que proíbe constitucionalmente qualquer reforma, mas não é a hora de mostrar, olha, a realidade do país é essa, o cobertor está curtíssimo, se a gente quiser ter um cobertor maiorzinho lá daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, a hora é essa, porque o Congresso em algum momento também está acuado.
E o Congresso brasileiro raramente fica acuado, porque nós temos um parlamentarismo esquisito aqui, né? É um presidencialismo, mas o parlamento determina certas coisas, mas não assume responsabilidade. É um presidencialismo fraco, um parlamentarismo forte, né? Um presidencialismo enfraquecido, Isso. não sei como definir. Agora, é um momento de pelo menos mostrar que tudo isso está acontecendo porque a gente tem um cobertor muito curto. Mas tem tanta bagunça no meio que eu não sei se o governo venceria essa batalha e seria muito desgastante. Claro, se houver janela de oportunidade, que eu não consigo imaginar que seja agora, o governo deve investir sim. Deve fazer o quanto antes, por exemplo, a reforma da Previdência. Essa reforma, quanto mais a gente postergar, maior é o problema. E eu acho que seria um legado maravilhoso de qualquer governo, principalmente desse, né, que já fez algumas coisas e poderia terminar, fechar com coroa de ouro fazendo a reforma da Previdência. Eu digo o seguinte, talvez a depender de como sejam as eleições, do resultado das eleições, o próprio próximo presidente peça para o atual presidente, tenta antecipar essa reforma e talvez ele tenha condições de fazer isso. Ou seja, eu acredito. No final de outubro até dezembro. Entre outubro e dezembro é capaz do Brasil fazer. É uma expectativa. Não sei qual é a probabilidade disso hoje, porque a gente vê que o Brasil passa cada semana por um solavanco diferente. Fábio Pina, obrigado pela gentileza de nos atender. É um prazer. O economista Fábio Pina da FEComércio conversou conosco aqui no Cenário Econômico, aliás, um dia quente com toda essa questão que advém dessa greve dos caminhoneiros, mas a gente percebeu que é um problema muito maior. A greve dos caminhoneiros é um movimento que responde a uma situação do aumento dos combustíveis, mas o aumento dos combustíveis passa por uma série de outras discussões e é tudo isso que você vai continuar acompanhando na programação da TV Brasil e nos próximos dias aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você e até amanhã.